no ar o episódio 43 do Scratch Club, num cenário bem diferente. Estamos na sala de imprensa do Estádio do Arruda, porque daqui a pouco você vai conferir duas entrevistas exclusivas, uma com William Alves e outra com o Rock Kennedy, sempre ao lado do meu parceiro de luta. Tamo junto, meu Como sócio. É que estás? Vamos embora. Vamos Scratch embora. Club de número 43. Muita coisa aqui pra gente conversar. Foi bom o papo, não foi? A galera vai ver já, mas foi legal, não Isso. foi? Papo massa com o William Alves, zagueiro do Santa Cruz, e Rock Kennedy, o dono das mãos que salvaram a classificação do Santa Cruz E vou dizer uma pra coisa pra você. próxima fase. Vou dar só um spoiler. Rock Kennedy está mais bonito, tá não? Exatamente, Tá, viu? E tá a gente uma até beleza. perguntou por que ele tá mais bonito. Tá bem, viu, Rock? Tá bem. tá De bem. verdade, o negócio tá... Mudou o visual. Jesus Cristo. Mudou o visual pro Nossa próximo jogo. Senhora. E Tá tem legal. promessa pro próximo jogo, que Isso. talvez, quando você estiver vendo esse episódio, você já saiba, porque ele não contou pra gente. Exatamente. É ele Porque Deus, segundo o Rock Kennedy, tá? Promessa só se conta depois que se cumpriu. Ele contou essa porque É uma já boa. passou pelo Sergipe, agora quando passar pelo Altos, ele vai poder contar pra gente. Por isso que as minhas não dão certo, né? Você é boca de sacola, amigo, sai contando pra todo mundo, aí não dá A bronca é certo. essa. Ó, seguinte. Primeiro de tudo, a dúvida geral nesse momento, Sim. né? Segunda ou domingo. Por enquanto, o jogo do Santa Cruz contra o Alto está marcado para segunda-feira, Isso, 8h30 oficialmente. da noite, né? Isso. 8h30 da noite. Um horário cruel, Que né, amigo? horário... Meu Deus do céu. Horário cruel. Todo mundo que é de Recife aqui, Não, torcedor não do Santa adianta, Cruz, esquece, sabe que esquece. a Arena de Pernambuco já é um problema por si só. Aham. Uma segunda-feira, 8h30 da noite. Não cabe, meu velho. amigo, Não dá, não meu dá. amigo. Assim, ninguém duvida da torcida coral. Não. Ninguém duvida, absolutamente ninguém duvida. Vai lotar Agora, independente. Agora, é mais fácil toda todo mundo, ajuda né, irmão? possível pro torcedor tricolor é bem-vinda, né, Não, meu amigo? total. E aí tem uma Pô. coisa também, assim, né? Aí vai de uma coisa chamada... Pô, você tem que ter um simancolzinho, né? velho? Isso. Sendo bem popular, assim. Isso. Porque você pega um jogo decisivo de um clube de massa, certo? No mata-mata. Exato. E joga pra uma segunda-feira, cara. Não, Não dá, existe. cara. Não dá, assim. A gente até entende, né, Falta um Antônio? pouquinho de tato, todos falta os, um pouquinho de, sabe? todos os problemas que fogem o futebol no nosso estado, Sim, que são claro. problemas de segurança pública. Só que assim, já é uma amostra que o estado é falido, porque não consegue Não ter tem. dois jogos simultâneos. E não é nem no Arruda, Não, que é mais perto na dos arena, aflitos. em São Lourenço É da na Mata. arena, são mais de 20 quilômetros de distância. Isso. E mesmo assim, E o tem uma estado outra não coisa, consegue cara. dar segurança, E não tem consegue afirmar que consegue garantir a segurança do torcedor. E tem uma Isso é outra coisa pena. que eu vou ser muito sincero, assim. Porque, veja, a gente tem 3 jogos na capital, certo? Sábado é o jogo do Sport contra o São Isso. Paulo, 6h30 da noite na ilha. Na ilha. O Náutico joga contra o Anápolis no domingo. E o Santa joga na segunda-feira contra o Altos no primeiro jogo desse mata-mata da Série D. Desses 3 jogos, torcedor do Náutico vai me entender, tá? Não tô menosprezando o jogo do Náutico, onde o pessoal fala. Dos 3, o Náutico já tá praticamente classificado na Série C Isso. contra um adversário que, enfim, É o já que tá quase a rebaixado. torcida alvirrubra, claro, tá apoiando o time e vai Exato. continuar, mas é o que menos tem apelo. É o que menos, assim, o torcedor do Náutico vai chegar junto e tal. E pelo estádio, pelos aflitos estar inserido na capital pernambucana, o deslocamento é mais fácil até pro torcedor do Náutico. Isso. Então, assim, até por ter um pouquinho de tato, um pouquinho de sensibilidade, pega esse jogo do Santa Cruz e joga pro domingo, cara. E joga do Náutico pra segunda-feira, como o Náutico já atuou na Série C do Campeonato Brasileiro, entendeu? Se fosse um jogo decisivo pro Náutico também, ó, esse daí, Essa ó... hora os alvirrubros estão chegando a gente, Não, tu estão sabe. xingando a gente, cara, mas assim, a gente tá Mas, falando assim, isso... a gente tá pensando não é no por- bem do futebol pernambucano. Exato, Nós não é dois, por como preferência. cobrimos o futebol pernambucano, Exato, estão não, bem. não é por preferência pelo time A ou pelo time B, sabe? É só por uma questão ali de logística mesmo, sabe? Se fosse um jogo do Santa Cruz de meio de tabela, Santa Cruz já classificada, enfim. E o Náutico consegue lotar os aflitos também na segunda-feira. E outra coisa, só pra deixar claro de novo, tá? Se fosse o Náutico na situação do Santa e o Santa na situação do Náutico, a gente estaria aqui falando A mesma A coisa. mesma coisa, A tá? mesmíssima coisa. Mas, Até enfim. porque o torcedor alvirrubro já mandou jogos na arena por Já um bom mandou tempo jogos, já e encheu sabe, a arena. e sabe como é difícil. Sabe como é que é? A arena é Sabe um como é baita difícil. de um equipamento, mas é preterido por todo mundo por conta da logística. Da pra chegar falta até de lá. logística, né? Entendeu? Exato, da falta de logística. Vai ter É. torcedor que vai pro jogo do Santa, provavelmente na segunda-feira contra o Alto. Isso. Aposta quanto? Vai chegar em casa 1h da manhã, 2h da manhã. Tranquilo. Entendeu? A gente foi fazer o jogo esse final de semana contra o Sergipe. Era pra voltar pra TV de 9 horas. Cheguei de Aí, 11, amigo. Eita, Aí, meu amigo, Deus do relógio de céu. ponto que se... É, Olha, vamos falar um pouquinho da expectativa exato. do jogo, tá? Mudar a chavinha agora, a Isso. expectativa pro jogo, porque eu já vou começar perguntando pro meu amigo aqui, o grande repórter. Ah, Amigo, Altos do Piauí. chato, tá? Mas é pior do que o Sergipe? Ah, é? Ah, é, pior.
Até pela campanha na primeira fase do Altos, é uma campanha muito mais consistente, de maior pontuação, uma das melhores campanhas do geral da Série D do brasileiro. Verdade que nesse primeiro mata-mata pegou a Independência do Acre, que não é exatamente um grande parâmetro técnico nessa Série D, mas fez 8 gols em 2 partidas. Isso. É um número expressivo no mata-mata, num contexto decisivo, que a gente sabe que você pode pegar um time até inferior tecnicamente, mas os caras sempre dão um pouquinho a mais no momento da mata-mata. E o Altos, com tranquilidade, passou de fase. É um time mais experiente, é um time mais cascudo, é um time mais bem treinado, é um time que representa talvez não, certamente, o maior desafio do Santa Cruz na Série D. Nem na primeira fase, nem nos jogos da fase de grupos, do grupo A3, o Santa Cruz teve um adversário do nível do Altos. Talvez o que mais se aproximou foi o América de Natal. O América de Natal, o Central fez boa campanha, mas ainda assim, também, em termos de elenco, não tem o mesmo elenco que o Altos tem. Então, do meu ponto de vista, é o pior adversário que o Santa Cruz vai ter pela frente nessa Série D. Não invalida o potencial desse elenco do Santa Cruz, só que o que a gente viu nos últimos jogos também, e isso me preocupa um pouco, é um Santa Cruz que oscila muito, né? Oscila e comete erros. Isso. Erros que são cruciais, sejam eles individuais ou coletivos. Então, isso num mata-mata de Série D, cara, isso aí é atirar no próprio pé, sabe? Mas eu vou te falar, Antônio. Você é bom, você é bom de previsão, você é nessa bom. Decisão aqui, vai ser diferente. Claro que os clubes, tanto é que são premiados por ter a melhor campanha, decidir em casa. Mas nessa decisão, eu acho que vai ser um ponto positivo pro Santa Cruz. Não decidir em casa? Não decidir em casa, mas não é nem a questão de não decidir em casa. Sim. É de ter esse jogo tão próximo ao jogo que foi contra o Sergipe. Pra a torcida abraçando, pra manter o embalo, né? Manter o embalo, com a torcida junto. E se o Santa Cruz, empurrado com a torcida, consegue fazer um bom resultado no primeiro jogo, já é meio caminho andado, Sim, né, amigo? É verdade. Um 2-0. Não um 2 a existe. 0. Você imagina que é impossível o Santa Cruz conseguir um 2-0? Agora, assim, tem um outro ponto também. É inadmissível, digo logo de cara, que o Santa Cruz saia desse primeiro jogo sem nenhuma vantagem, Isso. certo? O 1-0 O é Santa pouco. Cruz precisa de uma vantagem. A vantagem de um gol é pouco, muito pouco, tá? Mas já é uma vantagem, tá? Agora, pelo menos uma vantagem de 2 gols é o que daria mais segurança. Agora, sair do jogo da Arena sem vantagem nenhuma é problemático. Não, é o muito Santa problemático. Cruz tem que entrar em campo com a mentalidade que entrou no segundo jogo da decisão contra o Sergipe. Isso. É aquilo ali. Uhum. Porque a partir de agora, todo jogo vale muito. Exato. Todo jogo, mesmo que seja o primeiro jogo, não tem que esperar perder o primeiro jogo para conseguir entrar daquele jeito. Não, o Santa Cruz já mostrou isso para todo mundo que consegue jogar daquela forma. Os caras engoliram, levaram um gol achado. Eu não sei se você vai concordar comigo. Sergipe total. O gol do Sergipe foi achado porque o Santa Cruz engoliu os caras. Quando fez 2-0, ele estava muito mais próximo de fazer o 3 do que o Sergipe. Tomar o primeiro, mas acontece. Acontece. É. Foi um gol achado, o cara chutou, cruzou, a bola bateu no defensor, sobrou, o Rock Kennedy estava no contrapé, levou aquele gol. Um gol achado. Concordo. E assim, o Santa jogando daquela forma que jogou na Arena no último sábado, cara, ele é muito favorito. Muito favorito. Eu acho que, não diria muito, diria favorito. Favorito. No jogo contra o Altos, entendeu? Agora, é uma equipe, como eu falei, é uma equipe bem superior, uma equipe mais chata. É uma equipe, você percebeu isso, não sei se você percebeu isso no jogo contra o Sergipe, mas em determinados momentos você encontra muito desse perfil de atleta na Série D, principalmente nos clubes de menor expressão. Com todo respeito ao pessoal do Sergipe, mas aqui a gente está comparando com o Santa Cruz. Isso. Mas esse perfil de atleta que digo é atleta que não está acostumado à pressão, à decisão, e o que mais teve ali foi pressão, exato, cara, exato. A gente percebeu do isso primeiro nos ao último atletas minuto do Sergipe, entendeu? E o Santa Cruz ter esse trunfo a seu favor, seja no primeiro ou no segundo jogo, é muito importante. Isso. Agora, a lógica muda, né? No primeiro, se você tem o primeiro jogo em casa, como é o caso do Santa, e vai jogar o segundo contra o Altos fora, é criar vantagem no primeiro jogo para defender vantagem no segundo. A lógica é mais ou menos essa. Não é abdicar de jogar no segundo jogo se você tiver vantagem de maneira nenhuma. Claro. Mas assim, é você ir resguardado com a poupancinha ali de uma segurança para passar de fase, entendeu? Isso. Ele tem que fazer... Tá jogando em casa. Jogando em casa e os caras têm que entrar daquele jeito, com fome e marcando em cima e não tem bola perdida. Da mesma forma que a gente viu na partida contra o Sergipe na Arena de Pernambuco.
Porque é como eu te disse, e como tu bem disse, precisa dessa poupancinha aqui, porque lá, beleza, o time vai ser o mesmo. São os mesmos jogadores que vão entrar em campo, Mas tudo mais. Cara, é diferente. Eu sei que é diferente, mas assim, é justamente onde eu quero chegar. Sim, lá são os mesmos caras, vai ser diferente, vai ser na casa dos caras. Então, precisa ter essa pequena vantagem, que a gente torce que não seja tão pequena na partida de ida. E por isso que eu acho que pode ser legal para o Santa Cruz, eu não vou dizer vantagem, mas essas partidas próximas e a torcida abraçando do jeito que tá, porque o Santa Cruz embalado, principalmente como a gente viu no primeiro turno da fase de grupos da Série D, aquele Santa Cruz ali, a gente olhava e falava, velho, o Santa Cruz está fazendo time da Série D, né? O Santa Cruz está fazendo tudo que o torcedor mais otimista pensou que o Santa Cruz ia fazer. Perfeito. Então, o Santa Cruz mostrar aquilo de novo e agora no mata-mata, é isso que o torcedor quer. Vamos para as entrevistas com o William Alves, depois com o Rock Kennedy, e a gente volta para encerrar o Screte Clube com um palpite. Exatamente. Não só para o jogo do Santa Cruz, mas também para o final de semana também, tá? Então vamos ver aí. Vai cornetar a gente depois, e é bom que engaje nos comentários. Então vamos ver as entrevistas aí. Pessoal, tá no ar mais um episódio do Screte Clube, dessa vez bem diferente. Estamos fora do nosso estúdio, estamos no estádio do Arruda, na sala de imprensa do José do Rego Maciel, como sempre ao lado de Vinícius Rocha. Como é que você está, companheiro? Tudo bem, meu amigo. Aqui num cenário novo, mas por um motivo excelente, né? Ambiente familiar, Vinícius, porque é um estádio de futebol, né? Onde trabalhamos. Exatamente. Sim, é verdade, é verdade. Sim, é verdade. Pegar, né, Não, amigo, não. Nós trabalhamos, certo? Aqui. Final de semana, a gente espera que seja no final de semana, né? A gente ainda não sabe, de 100% de certeza. Tem um joguinho aí bom de se assistir, que a gente espera que não seja complicado, e por isso a gente está aqui com o William Alves. William, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Screte Clube. Vamos embora falar um pouquinho de Santa Cruz, falar da tua carreira também. Vamos embora, seja bem-vindo. Olha, obrigado, agradeço o convite de estar participando do programa e vamos bater um papo legal aí agora. Ô William, só não precisa ter a emoção que teve sábado, né, bicho? Aí é demais, né? Nós esperamos conseguir as nossas classificações com menos emoção, que a gente que está lá dentro sofre, imagina o torcedor nas arquibancadas. Então, vamos tentar ser menos emocionante. Cara. Falando desse confronto contra o Sergipe, assim, até para puxar esse momento, como é que foi dentro do campo, assim, o pensamento de vocês quando entraram? A gente percebeu que vocês estavam em cima o tempo todo, desde o primeiro minuto, para abrir o placar, para tirar a diferença dos caras. Mas ao longo do jogo, como é que foi manejar as emoções, assim, fazer o segundo gol, a torcida apoiando, aí toma um gol do Sergipe, aí a torcida baixa um pouco, a preparação para os pênaltis, o que é que você pode passar, assim, historiar do jogo para a gente? Bom, quando a gente chegou na arena, a gente não conseguia ver a dimensão da atmosfera que seria criado dentro da arena, né? Que, por exemplo, quando a gente faz um jogo aqui no Arruda, que a gente chega na Beberibe, a gente já sente o calor do torcedor, eles fazem o corredor ali, a gente já começa a ter uma sensação do que vai ser dentro do Arruda. Ali na arena a gente não percebeu na chegada, mas confesso que quando a gente foi para o aquecimento e quando a gente entrou para cantar o hino ali, a atmosfera criada ali fazia muito tempo que eu não sentia isso, assim, Santa Cruz, muito por conta das condições do Arruda de não poder ter capacidade máxima, então já se criou uma atmosfera muito, muito positiva, e a gente conseguiu fazer o gol logo com os primeiros minutos, deu aquela sensação de alívio, né, de tirar um pouco o peso e a carga ali do começo do jogo, e a gente quis um pouco abaixar a emoção, tentar controlar um pouco o primeiro tempo, para que na emoção também a gente não fosse surpreendido e tivesse um empate ali antes de fazer o nosso 2-0. Então, no segundo tempo a gente conseguiu fazer esse gol. Eu senti que a equipe do Sergipe já estava um pouco desgastada fisicamente. Eu achei que a gente teria uma certa facilidade de encaixar um contra-ataque, fazer o 3-0 e ter um pouco mais de tranquilidade. Mas para a gente ver como a Série D é uma competição difícil, que tem muitas armadilhas, e talvez no melhor momento nosso ali de ter feito 2-0, ter tirado a pressão de ter que reverter uma situação, a gente é surpreendido com um gol, e ali já ficou um jogo perigoso, porque ficava a ansiedade da gente tentar decidir no tempo normal, mas também a gente gerou alguns espaços que poderiam ter tornado aquela noite numa tragédia, mas graças a Deus a gente ficou no 2-1, foi para os pênaltis e o Rock, né, teve uma participação muito importante e conseguir essa classificação. Eu queria te perguntar, tu como um cara que tem muita identificação com o clube, a terceira passagem já aqui no Santa Cruz,
e tu começasse essa temporada, essa Série C, essa Série D, no banco e agora voltando ao time titular, com esse sentimento, tu um cara que tem tanta identificação, faz parte já aqui do imaginário do torcedor, é um dos representantes da torcida lá dentro de campo. Como é esse sentimento? Assim, quando eu recebi o convite de voltar para o Santa Cruz, eu não pensei duas vezes em aceitar e vir e ter a oportunidade de participar novamente de um projeto com o Santa Cruz, de tentar ser campeão pernambucano, tentar tirar o Santa Cruz da Série D. Então eu vim muito motivado e muito consciente do desafio que era o ano. O primeiro semestre foi um ano de uma construção de equipe, né? Passando por um pernambucano que a gente oscilou um pouco, infelizmente não conseguiu o objetivo, que era disputar uma final novamente, buscar um título pelo Santa Cruz. No momento que trocou o comando e houve o início da Série D, eu também vim com esse pensamento, até pela idade, por tudo, que eu tinha um papel de ajudar o Santa Cruz, talvez não só dentro de campo, mas fora de campo, em tudo que o Santa Cruz precisaria para o ano. E quando eu terminou o Pernambucano, que eu entendo que eu estava também num bom momento no final do Pernambucano, mas quando o Cabo optou por começar com os atletas que começaram, em nenhum momento eu nunca questionei, sempre assumi esse papel de tentar ajudar fora de campo, mas sempre me preparando, porque eu já conheci um pouco como é o Santa Cruz, como é a competição que a gente ia disputar. Nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de disputar a Série D pelo clube que eu estava lá em Santa Catarina, então eu conheci um pouco da competição e eu sabia que, né, nessa competição tem oscilação e em algum momento a equipe poderia precisar de mim, então eu sempre me coloquei naquela condição que eu teria que estar preparado para o momento que eu fosse ser utilizado. Poderia ser na primeira fase, poderia ser talvez só no jogo do acesso ou numa possível final. Então o momento que eu fosse utilizado eu precisava estar preparado. Eu sempre trabalhei isso muito na minha cabeça e na construção dos treinos. E as oportunidades que eu fui acionado, eu sempre procurei tentar responder. E agora, tendo a oportunidade de ter uma sequência um pouco maior na equipe, a gente, né, vai tentar ajudar dentro de campo, mas não só dentro de campo, como na construção do ambiente. Tem outros jogadores ali que são experientes, que também fazem esse papel aqui dentro de campo. Às vezes os torcedores têm uma imagem de alguns jogadores que estão dentro do elenco. Eu cito talvez o Felipe, que é mais comentado na rede social, como, por exemplo, se vai perder a posição, o cara vai ficar chateado e vai criar um problema aqui dentro do grupo. Lógico que todo jogador quer jogar e quer buscar o seu espaço, mas o Felipe também é um exemplo de um cara que tem uma boa amizade com o Roque, tem buscado o espaço dele, assim como o Roque, e quando o treinador toma a decisão, é um cara que vira a chave, se é para apoiar ele apoia, se é para orientar ele orienta. Então eu acho que dentro do grupo Santa Cruz tem esses tipos de jogadores que mostram essa liderança, não só dentro de campo quando precisa, mas também nessa gestão de ambiente. Talvez, assim, para quem está de fora não consiga perceber tanto ou tenha dúvida sobre como esse jogador vai reagir, muito por conta de não conhecer por tanto tempo a pessoa, mas posso falar aqui para os torcedores, para quem está acompanhando de longe, que o grupo, nesse sentido de união, de buscar um objetivo maior, que é tirar o Santa Cruz da Série D, tá fechado e tá todo mundo remando para o mesmo lado. William, e muito disso que Vinícius perguntou agora reflete no estatística. Teu próximo jogo com a camisa do Santa é o jogo? 150. 150. Importância para você, assim, pessoal, de chegar a 150 jogos não é em qualquer clube, né? Não, com certeza, não é em qualquer clube e num clube da dimensão do Santa Cruz, né? Então eu fico muito feliz em conquistar essa marca, né? Era um objetivo meu, assim como é um objetivo meu ainda conquistar títulos com a camisa do Santa Cruz, porque eu tive essa sensação e esse gosto na minha primeira passagem. Sim. E quando eu retornei em 2019 para cá, eu sempre busquei, sempre me esforcei muito para conquistar isso. Em 2020 foi um ano que ficou muito próximo, ficou aquela sensação que foi muito, em números, a gente foi uma equipe muito competitiva, mas em relação a títulos e conquista, a gente acabou não conquistando nada. Então eu fiquei com aquela sensação que eu gostaria e precisaria ainda viver isso com Santa Cruz, e foi um dos motivos de eu retornar para o clube, essa oportunidade de fazer mais jogos com a camisa do Santa Cruz e buscar títulos com essa camisa. Eu já falei em algumas entrevistas que eu tive a oportunidade
é o clube que tem mais importância assim, na minha carreira. Recife tem uma história muito importante na minha vida pessoal, né? Eu casei em Recife, meus 2 filhos nasceram em Recife, então apesar de eu não ser pernambucano, não ter nenhuma ligação com família assim, aqui no estado, mas desde 2012, quando eu tive a oportunidade de vir a primeira vez, o Santa Cruz e o estado de Pernambuco e Recife acabou fazendo parte da minha vida, e é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, né? A minha família gosta muito daqui, e quando todas essas coisas se juntam, né, então a gente está num ambiente que a gente é feliz, que a gente tá bem acolhido por todo mundo, isso também reflete dentro de campo e é importante. Ô William, eu queria te perguntar sobre uma cena que ganhou as redes sociais e que tem também como protagonista um dos personagens desse Santa Cruz, que é o treinador Marcelo Cabo. Aquela fala dele lá, colocando o Peninha no meio de vocês, mostrando a humanidade de quem faz aqui o Santa Cruz realmente, das pessoas, dos funcionários que trabalham aqui dia a dia. Como foi aquilo ali, tu sendo um dos jogadores que estavam ali escutando as falas do treinador? E mais do que isso, assim, o quanto que pesa para vocês dentro de campo o pessoal do staff. Porque você falou, você já passou pelo Santa Cruz, a terceira passagem tua, 150 jogos, você conhece esses caras mais do que muitos dentro do elenco. Muitos deles estão aqui desde a tua primeira passagem, né? Então, quantos que eles influenciam também na concentração, na entrega de vocês, cara? Sim. Eu percebo assim na construção que o Cabo lidera o nosso grupo, ele é muito sensível a muitas coisas, não foi só essa situação que ele teve a inteligência, a visão de ter sensibilidade em algumas coisas que acontecem dentro do nosso grupo, e ele sempre tenta trazer isso ou motivar algum jogador que está sendo menos utilizado, então ele tem uma sensibilidade em relação a isso, e ele foi muito inteligente em usar o Peninha e usar um funcionário naquele jogo específico, que era um jogo muito importante. Porque, como vocês falaram, dos jogadores que estão no nosso elenco, eu sou o que tem mais tempo de casa. Isso. E o que mais conhece esses funcionários do clube. E a gente conhece história, conhece processos e momentos da história do Santa Cruz, onde o Santa Cruz estava em momentos muito difíceis, e os únicos que nunca abandonam o clube, assim como a torcida, são esses jogadores. Assim como o Catatal, que antes de 2012 ele está aqui, mas desde que eu venho para o clube em 2012 ele já estava aqui, Peninha, Marcelo Roupeiro, Robinho e vários outros, para não Seu Santos, para não esquecer de ninguém e ser injusto com todos ali, todos são muito importantes. E quando o Cabo levou o Peninha, a gente pôde ver um funcionário ali que dá a vida pelo clube, que representa os torcedores do Santa Cruz, né? A gente já tem um relacionamento muito bom com todos eles. O Catatá é um cara que, independente do momento do clube, da situação nossa, sempre é o cara que chega cantando, chega botando o grupo para cima. É uma peça muito importante dentro do nosso vestiário. Então, quando o Cabo levou o Peninha ali, a gente pôde ver, eu me senti, e creio que os meus companheiros também, a gente precisa correr por esse cara, a gente precisa correr por esse funcionário, a gente precisa correr por esse torcedor. Então foi um motivo maior para que a gente pudesse se esforçar nesse jogo e conseguisse a nossa classificação e se entregar. E é o que o Santa Cruz pede, né? É raça, é vontade, é o que o torcedor espera que a gente entregue dentro de campo, porque já teve situações também aqui dentro do Santa Cruz que a gente até perdeu o jogo, mas mostrou essa vontade, essa raça, e a gente saiu aplaudido. Então, quando o torcedor enxerga essa entrega do jogador, ele reconhece e ele exalta isso. O próximo convidado desse episódio do Scratch Club é o Rock Kennedy, o São Rock, dá para chamar de São Rock aqui também. E assim, você falou da questão da liderança, da experiência. Como é que o que é que vocês conversam com um moleque feito Rock Kennedy, que subiu esse ano, que já pegou pênalti na pré-temporada contra o CSA, pegou 2 agora, mas que também teve os momentos de falha, que é completamente normal para um goleiro. Então, no mesmo jogo, ele sai de uma posição de que ele poderia ser o vilão da história, entre aspas, para ser o herói. Então, você já viveu o futebol bastante, William, assim como outros. O que é que vocês conversam com o Rock nesse momento que ele está vivendo? A gente passa tranquilidade e confiança, né, para que ele continue desenvolvendo o trabalho dele. O jogador se sente muito confiante também quando a comissão técnica, né, abraça o jogador, e eu acho que o Cabo também fez muito bem isso, assim, depois do primeiro jogo lá em Sergipe. Então ele sabe que ele tem a confiança da comissão técnica e dos jogadores. Agora, em relação, às vezes, quando o jogador é criticado de fora para dentro, se ele tem essa base que as pessoas que estão aqui dentro confiam nele,
já dá uma força, uma resiliência para que ele possa desenvolver o trabalho dele. Porque ele sabe que a mudança da opinião, da crítica, você só vai conseguir mudar desenvolvendo um bom trabalho dentro de campo. Isso não tem para onde correr. Então, o difícil para o jogador é quando você está sendo criticado de fora e você olha para o seu companheiro, você olha no olhar dele que ele desconfia de você. Você vai para a sua comissão e a comissão desconfia de você. E o Roque nunca passou por isso aqui dentro. A gente sempre confiou nele, assim como eu posso falhar no jogo, ou outro jogador que é mais experiente pode falhar no jogo. Ele sabe que o futebol é feito de erros e acertos. Mas a gente confia muito no trabalho dele, porque em outras oportunidades ele já tem a oportunidade de salvar a nossa equipe, fazer bons jogos ali no Pernambucano, que foi destaque em clássico, por exemplo, contra o Sport na primeira fase, ele foi muito bem naquele jogo. E esse jogo ele passou por um momento ali de oscilação no jogo, mas conseguiu dar a volta por cima nos pênaltis. Então eu acho que também é uma experiência boa para a carreira dele e sair de um jogo como alguém que foi importante. Eu acho que ele se fortalece enquanto a isso e vai ser uma evolução para a carreira dele, para esses últimos jogos aí que a gente tem, com certeza vai ser muito válido para a história dele. Para a gente encerrar contigo, até, o que é que a gente pergunta pro Roque? Diz um negócio pra gente perguntar pro Roque. Diz aí. Pergunta por que ele cortou o cabelo dele. Por que ele cortou o cabelo? Tá. Por que ele cortou o cabelo? Tá, beleza. Encerrando, um recado para a torcida aí, para esse jogo que está chegando. Bom, o que eu queria dizer, primeiro agradecer por todo esse apoio que a torcida tem feito por nós desde o começo do ano. Vocês são sem palavras, não teria uma palavra para descrever o amor e a paixão que vocês têm por esse clube. Tudo que a gente faz aqui dentro, tirar o Santa Cruz dessa situação, é por vocês, a gente corre por vocês, a gente luta por vocês e a gente conta com a presença de vocês nesse próximo jogo, que a gente torce para que seja final de semana, mas a gente sabe que vocês vão estar lá conosco e a gente espera, dentro de campo, poder também representar vocês e junto a gente conseguir esse acesso. E agora a gente está aqui continuando o nosso episódio 43 do Scratch Club com Roque Kennedy. Seja bem-vindo, meu amigo. Beleza, Roque? Essas mãos aqui, viu? E aí, tudo certo? Rapaz, primeiro de tudo, e aí? Explica esse visual, velho. Por que cortou, pô? Por que cortou o cabelo? Deu uma loucura na mente, pai. Tem promessa, tem nada não? Tem promessa então? Não, mas deixa Não, peraí. Calma. Pode contar a promessa ou não? Pode, já cumpri, já. Já cumpriu? Então pode Se nós classificar, você raspa o cabelo. Ia raspar o cabelo. Pronto. Entendi. É simples, mas já raspei outras vezes já. Tem promessa pro próximo ou não pode contar ainda? Não, aí só eu e Deus só. Aí é só você e Deus. Tá bom. A gente vai descobrir. Ô, Roque Kennedy, para dar play aqui na nossa conversa, queria te perguntar sobre esse momento que tu viveu nessa eliminatória contra o Sergipe. A falha, depois aquele gol no jogo da volta e pegar 2 bolas nos pênaltis. Como foi esse momento? A gente viu tu no final do jogo bastante emocionado e feliz, né, com a classificação. A classificação passou pelas suas mãos. É um momento que só o futebol pode proporcionar pro cara, né? Por exemplo, o primeiro jogo lá eu tive uma falha, isso aí eu admito para todo mundo, e ninguém quer errar, né? Mas é uma coisa que você tem que estar bem concentrado e é onde vai o psicológico. Se você tem que estar bem psicologicamente, senão você acaba atrapalhando o trabalho de todos, dos meus companheiros e da comissão também. Por causa que se eu tomo aquele gol e deixo abater, podia ser uma coisa pior, né? Mas eu bem concentrado, depois da falha que aconteceu, eu já esqueci no mesmo momento, por causa que tinha um jogo todo ainda para acontecer, e deixei seguir. E no jogo de volta aqui agora, muitos falam do gol, né? Mas isso aí, eu nem lembro esse gol aqui. Pra mim não foi, porque se fosse eu acusava que fosse uma falha, mas não foi. Como foi aquele gol? Como foi? Foi Explica aí, do um teu lance- ponto de vista, foi muito rápido. O lance é muito rápido. Vem uma bola que vem pro meio da área, o cara erra o domínio, e sendo que a bola vai pro segundo pau. Aí eu já tô em direção, correndo pra lá, e na hora que eu me jogo, o cara erra o chute. Aí vem no contrapé, mas é difícil reagir na hora. Mas acabei tomando aquele gol. Mas foi bom que foi pros pênaltis, eu acabei pegando 2 e deu tudo certo, né? O que importa, independente se fosse pros pênaltis ou não, o que importa era a classificação nossa. Isso daí era o principal de tudo. Ô Roque, tu é um moleque formado aqui no Santa Cruz, o cara que foi pro São Paulo, voltou, o cara que viveu a experiência no Jaguar. Lembra um começo aqui, da primeira vez que tu entrou no Santa, teu primeiro contrato profissional, até esse momento assim, velho, tu, em algum momento desse ano que você tá se consolidando, se firmando, tu lembrou já do começo e tudo que tu viveu já, velho? Desde quando eu cheguei aqui no início, aqui, em 2019, quando cheguei aqui no clube, eu já imaginava, né, jogando aqui pelo profissional, pela torcida que tem, pelo tamanho do clube. Sim. E acabei saindo em 2020, tive essas passagens pelos outros clubes,
também me ajudou bastante. Aí teve minha volta, que aí foi que eu comecei a ter na oportunidade desamstosa e comecei a agarrar. Eu comecei a ter, eu já tenho noção do que é o clube, né? Como sou player daqui, eu conheço muito bem, mas ter noção de estar ali dentro e saber o que eu estou representando. Esse ano que eu tive a noção de verdade do que representa, mais de 5 milhões de torcedores no mundo todo. Isso aí é uma responsabilidade imensa para todos que vestem a camisa de Santa Cruz e é uma responsabilidade boa, né? Sim. Ô Roque, e como é que está sendo, muito se fala, Marcelo Cabo trouxe isso na coletiva pós-jogo, da tua relação com o Felipe. Como é que está sendo esse trabalho, que já não é de agora do Santa Cruz, vocês já trabalharam juntos no São Paulo, se não me engano também. Como é que está sendo isso, essa parceria, né? Essa relação eu e o Felipe é muito tranquila, pô. Nós é amigo de tempo, já desde 2022 no São Paulo, eu conheci ele. Como eu era um menino que tinha subido da base, ele me acolheu muito bem. E foi aí que se tornou essa amizade que nós temos fora de campo. E o respeito também, né? Ele tem passando experiência, ele é um Sim, cara muito experiente. nós conversamos direto, nós até brincamos com os outros goleiros também, que é um exemplo. Desde o mais novo, do mais velho, não vai aprender com o outro. E ele é um cara que, todos aqui tem que olhar para ele como inspiração, um cara que ganhou tudo no Brasil aí. E ele é um cara tranquilo, comigo principalmente, né? Nós saí, a família dele junto com a minha, e nós é um respeito ao outro, como se fosse qualquer um goleiro, como se fosse, imagina, se fosse o Thiago que estivesse jogando, o Thiago e o Moisés e o Felipe, qualquer um que jogasse aqui, um ia respeitar o outro. Isso aí faz parte do futebol e é bom esse ambiente, que não tem nenhuma intriga, nem tem nada independente. E outra, nós conversamos também sobre os jogos. Isso é mais interessante, por exemplo, eu com o meu companheiro de posição poder falar sobre o jogo. Isso é um respeito que não tem explicação. Vai além da amizade nossa. E quem ganha o Santa Cruz, né? E quem ganha o Santa Cruz com isso, que é o mais importante, né? Ô, Roque, segunda-feira ou domingo, hein, Roque? O que é que tu prefere, hein? Eu já sei a resposta, mas diga aí pro povo. Poxa, eu viajo nessas ideias não, eu só penso no time que não vai jogar. Mas, pensando muito na torcida, eu prefiro no domingo, né? Domingo. Todos preferem domingo, por causa que, como todo mundo sabe, na segunda-feira muita gente trabalha. Isso. Mas eu não tenho dúvida, independente se for domingo, se é segunda, que a torcida vai comparecer, como ele faz tanto aqui, tanto fora de Pernambuco. Dá para explicar a força que vocês ganham ali dentro de campo quando tem 40 mil cabeças na arquibancada gritando e apoiando, velho? Ah, rapaz, já. É inexplicável porque quem sente é o adversário, né, velho? Sim. Mas vocês, na hora, o fôlego que vocês ganham lá. sim, na hora ali eu acho que, imagino, tanto eu, tanto os meus companheiros ali naquela hora que a torcida começa, eles não param de cantar, isso aí é um incentivo a mais de nós correr mais e mais. E a torcida é o nosso 12º jogador, né? Isso aí é sem dúvida nenhuma. E em todo canto que nós vai, eles aparecem, pra tu ver como é tão apaixonada essa torcida. Essa série D foi um absurdo, cara. Vocês foram pra cada lugar. Aí os caras... Rapaz, os caras pegam 8 horas de busão. Os caras né? é loucura, pai. Roque, para finalizar, manda um recado para a torcida que está aguardando ansiosa para esse jogo, que o nosso tempo está encerrando. Cara, a torcida, um recado é que não, sobre nós, né? Sobre nós jogadores, comissão, tudo, que não vai faltar vontade. Eles estão vendo aí o esforço nosso dentro de campo. Independente da dificuldade, nós perdemos o primeiro jogo, mas não faltou em nenhum momento de entrega. Que eu sei que eles vão apoiar nós o tempo todo, do primeiro minuto até o último. Tanto fora, tanto dentro de casa. Que isso daí eles não tem nem palavra para descrever a paixão que eles têm pelo clube. Como a gente também, que está dentro do clube. Nós vivemos isso aqui, nós vivemos mais no clube do que viver com a nossa família. E nós se identificamos muito com a torcida. Isso é o que importa. E eu sei que eles vão representar lá fora de campo e nós vamos representar dentro de campo. Show. É isso. Roque Kennedy e William Alves nesse episódio especial do Scratch Clube. Sucesso, meu velho. Tamo junto. Valeu, turma. Semana Obrigado. que vem Grande abraço. tem mais. Bom, tá aí, papo legal demais com o goleiro Roque Kennedy, também com o zagueirão William Alves. E agora a gente prometeu, vamos cumprir, né? Palpite, começando Palpites. pelo... Vamos pela ordem cronológica do final de semana. Sábado, Sport São Paulo na Ilha do Retiro. Sábado, Sport São Paulo na Ilha do Retiro. 1-0 Sport. 1-0 Sport. Não A torcida abraçou. O clima tá Sport- positivo. O clima agora tá positivo. Virou a chavinha, né, amigo? Era 100 vitórias, agora são 4 jogos invictos. Eu acho que o Sport não perde esse jogo, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa que eu coloco. O Sport não perde esse jogo. Mas tô contigo no 1-0. Tô contigo no 1-0 diante do São Paulo. Concordamos. Estamos sendo levados por essa energia positiva aí do Sport, tá? Náutico e Anápolis. Quanto pro Náutico? Galera da Anápolis, beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Respeito demais. Mas é o tá? time imbatível, amigo. Vamos lá, né? Vamos ser lá. sinceros. Tranquilo. Diga aí. 3-0. 3x1. 3-0. 3x1. Vai estar 3x0 pro Náutico, os caras vão lá fazer um golzinho só pra ele dos Anjos ficar pé da vida. Entendeu? Pra ter mais motivo pra cobrar na semana seguinte. É sempre assim, então. Hélio, calma, eu tô dizendo que é 3-0. E Foi ele na que disse. segunda-feira,
Santa Cruz e Altos na Arena de Pernambuco. Segunda-feira, porque hoje, quando estamos gravando, nesse momento que estamos O gravando, confirmado é o segunda-feira. confirmado é segunda. Mas se mudar pro domingo, aí, enfim. Você vai entender do mesmo jeito. E aí? E o meu palpite vai ser igual nos 2 dias. 2-0 Santa Cruz. 2x0, 2 a 0 Santa seco, Cruz. cravado. 2-0 Santa Cruz. Eu quero dizer 2x1 Santa Cruz. Não é o ideal, mas é uma vitória de Santa Cruz, tá? 2x1 pra mim, Santa Cruz vence o jogo, 2-0. tá? Tão bem, né? Tudo certo? Foi quase igual, viu? Quase igual. É porque eu aprendi a não discordar muito de você, amigo. Esse aqui é impressionante, bicho. Pô, se ele investir nisso daí, daqui a pouco eu perco o parceiro do Scratch Club, viu, irmão? Eu gabaritei que o Sport ia vencer o Grêmio, viu? Só pra dizer aí vocês, Depois gabaritei que que o o cara Sport ia vencer o acertou que o Grêmio. Bayern de Munique ia fazer 10x0 no Auckland City. 10, ele botou. Tu toda vez É fala porque, isso. velho, não tem como, porra. 10 a Veja, 0. você botar, não, velho, golear, beleza, vai fazer um 5 Não, a esse 0, jogo o cara é 10 a faz 0. 6, o jogo é 10x0. Como é que alguém crava um 10x0, irmão? Não existe isso, tá? Mas existe aqui no Scratch Club. É isso. Valeu. Tamo junto, meus Vini. sócios. Vamos embora. Simbora, Grande até abraço. semana que vem. Valeu.